aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Você sabia que a Samsung tem uma subsidiária que é uma das maiores construtoras navais do mundo? É isso mesmo, por meio de uma subsidiária chamada Samsung Heavy Industries, a marca conhecida por fabricar aparelhos eletrônicos é uma das 3 grandes construtoras navais da Coreia do Sul e uma das maiores construtoras navais do mundo. O foco principal da SHI é a engenharia, aquisição, construção, comissionamento e entrega de navios de transporte para a indústria comercial. A companhia atualmente também conta com módulos topsides de perfuração, além de unidades de produção flutuantes para o petróleo e o setor de gás, guindastes de pórtico para pátios e fabricação e instrumentação digital e dispositivos de controle para navios e outros serviços de construção e engenharia. A SHI é especializada na construção de navios de alto valor agregado e para fins especiais, incluindo transportadores de GNL, navios offshore, navios de perfuração de petróleo, navios porta-containers e também ultragrandes e navios tanque árticos. E você, sabia dessa? Você, que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. São as ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Trader, imagina uma TV com programação Trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade Trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders,
camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Uma ótima tarde a você que acompanha a programação da BMC News. Está no ar o Closing, fechamento de mercado por aqui. As principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas no Brasil e no mundo. E vou já dar um spoiler para vocês, vou antecipar que esses movimentos estão bem apurados no finalzinho da tarde. Tem bolsa virando o sinal, voltando para o sinal que estava, tá uma bagunça generalizada. Essa terça-feira, como já era de se esperar, finalizando uma semana agitada, finalizando um mês de setembro agitado, está também aí trazendo um pouquinho de volatilidade para os nossos mercados nacional e internacional. Vamos trazer por aqui, além das principais notícias, entrevistas com os melhores especialistas do mercado e já quero, claro, lhe receber neste nosso programa, adiantando que o dia está bem interessante, vamos colocar desta forma. Pela manhã tivemos a divulgação do PCI, dados de consumo pessoal lá nos Estados Unidos, e um dos dados de inflação preferidos, prediletos do Federal Reserve para a tomada de decisão de política monetária. O dado veio basicamente em linha com o esperado, mas o núcleo do PCI veio um pouquinho abaixo, até motivando algumas reações mais otimistas do mercado norte-americano, algumas das casas indicando que a inflação vem cedendo frente à política monetária adotada pelo Federal Reserve e essas altas taxas de juros talvez estejam surtindo efeito sobre a economia norte-americana. Grande dúvida do mercado, inclusive para as próximas tomadas de decisão. Na última reunião, 12 dos diretores de política monetária indicaram a necessidade de um novo aumento de 25 pontos base para a taxa de juros nos Estados Unidos. Isso preocupou parte do mercado, mas o que preocupou mais ainda são as perspectivas para 2024 de um juro ainda mais resiliente, mais alto por um período mais esticado de tempo. Isso ainda está em discussão, o dado de hoje vem para tentar trazer um pouquinho de otimismo, mas claro, sem grande euforia, sem uma movimentação muito intensiva, o dado veio só um pouquinho abaixo das estimativas. Também tivemos dados de inflação para a zona do euro, aí sim, melhores do que o estimado, mais animadores do que o mercado esperava e os menores dados desde o começo de 2020. Então, sim, interessante o movimento inflacionário, o movimento de dados de inflação divulgados no dia de hoje, tanto para a zona do euro quanto para os Estados Unidos. Aqui no Brasil tivemos relatórios de emprego e também de desemprego, taxa de desemprego para o Brasil, um pouquinho acima de 7%, está impressionando um pouquinho o mercado. Desemprego, teoricamente, em termos comparativos ao que tínhamos no passado, bem baixo e bem sob controle aqui para a economia brasileira. Nós temos uma sexta-feira que não é de muito movimento, mas claro, segue o ritmo de setembro como um todo, apesar de um mês volátil, sem grandes movimentações. No agregado destes últimos 29 dias, temos um resultado financeiro aqui para o Ibovespa, uma oscilação positiva para o Ibovespa de apenas 0,20, segundo a minha última leitura. Vou trazer aqui a atualização para vocês. Ibov anda apenas 0,4% em setembro, então pouca movimentação. E esta sexta-feira nós tivemos alguns sustinhos há pouco, o Ibov chegou a perder bastante força durante o comecinho da tarde, mas agora volta a ganhar um pouquinho mais de fôlego, 0,43% de alta, 116.222 pontos. Eu estou torcendo para que permaneça dessa forma, para que no mínimo nós tenhamos aí uma oscilação, mesmo que pequena, mas positiva para o mês de setembro. A gente está na corda bamba, qualquer resultado um pouquinho abaixo do 0,2%, 0,1% de alta pode trazer aí um fechamento negativo para o Ibovespa em
setembro de 2023. Por enquanto, 116.219 pontos. Os principais destaques positivos do dia. Grupo Casas Bahia, 6,78% de alta. Mas calma, não fique animado, investidor que apareceu por aqui, mas não acompanhou os últimos dias. Na semana ainda temos um movimento negativo. Perde 7% na semana, o Grupo Casas Bahia, 50% no mês e 73% no ano de 2023. Movimento muito negativo para BHIA3, Bahia ou BIA, para os mais íntimos. BIA3, 6,78, principal destaque positivo do dia em um movimento corretivo. Caiu tanto que tem que subir um pouquinho para dar uma equalizada. Então, 6,78% de alta. IRB, praticamente também no mesmo movimento, mas aí do lado positivo. Temos 5,53% de alta no dia de hoje. Na semana, no mês e no ano, um resultado positivo para a IRB, que volta a integrar a carteira do Ibovespa neste 2023. Então, voltou ao índice e voltou aparentemente, ainda não encerramos o ano, com o pé direito. 8% de alta no mês, 5,53 apenas no dia de hoje. Grupo Pão de Açúcar corrige um pouquinho, depois de sérios descontos em setembro de 2023, 4,46, não é lá de se animar muito, e a Apvida também por aqui, 13,80. Do lado negativo, são poucos ativos no vermelhinho, mas com descontos até que expressivos. CVC Brasil, 2,64% de queda, CPFL, 1,55% de queda e Engie Energisa 1,50% de queda. Setor de energia por aqui aparecendo com alguns ativos de CPFL e Energisa, são dois destes que são, claro, estão entre os três principais destaques negativos. Por que eu falei que nós passamos por um pequeno susto no comecinho das negociações? Porque o negócio lá nos Estados Unidos ficou feio. Os juros começaram a aumentar para os juros mais longos de 10 anos e as bolsas, todos os índices viraram para o negativo. Os três principais índices viraram para o negativo e começaram a perder bastante valor. Vamos dar uma atualizada porque eu sei que mudou um pouquinho essa história. Maurílio Goldner, uma ótima tarde a você. Como é que está esse mercado internacional? O closing chega à sexta-feira aos trancos e barrancos, mas pelo menos a coisa não muda aqui no final do mês. Ah, com certeza, Gabriel. A gente está chegando aí para acompanhar esse fechamento de mercado. É o fechamento de mercado mais legal que você que está em casa, que você está aí no celular, pode acompanhar, porque a gente vai trazer realmente essas informações aí atualizadas e com notícias, com comentários, com os especialistas. Agora são 4h13 e como você pediu, deixa eu dar uma contextualizada aqui nas bolsas de Nova York. O que aconteceu? Abriu todo mundo no vermelho hoje, aí durante o dia houve uma virada, todo mundo virou para cima. E agora cada uma tem um comportamento diferente, uma sexta-feira totalmente imprevisível. Dow Jones, por exemplo, está caindo 0,34%. A S&P 500 está muito perto da estabilidade, mas no negativo, 0,07%. E a Nasdaq no positivo, alta de 0,32% nesse momento. Então, situação que não dava para prever e ainda não dá, né? Porque aí nós temos, por exemplo, a S&P 500 muito próxima de fechar perto aí da estabilidade. Uma outra notícia internacional que acaba de sair é que o Banco Central da Colômbia decidiu manter a taxa básica de juros. Lá na Colômbia, a taxa básica de juros está em 13,25% ao ano. Era a mesma do Brasil antes dessa última redução da Selic. Aqui no Closing, a gente vai acompanhar várias notícias, o comportamento de várias ações. E a gente começa com uma notícia em relação à Gerdau, porque o BTG Pactual reduziu o preço-alvo das ações da Gerdau, mas manteve a recomendação de compra. O valor sugerido caiu de R$ 39,00 para R$ 33,00 por ação. Essa semana a gente trouxe a notícia justamente mostrando críticas do empresário Jorge Gerdau, que é presidente do Conselho de Administração da companhia. Ele criticou a importação de aço da China e da Rússia. Aliás, não só ele, viu? Todo o setor fez essa ponderação, pediu um freio no que está chamando de inundação de aço com subsídio. Gerdau adotou esse tom realista, né? Falou dessa dificuldade aí no evento com investidores e isso acabou impactando as estimativas para a empresa, segundo o banco BTG.
Gabriel, você tem alguma notícia, alguma informação aí sobre esse setor de mineração, siderurgia? O que você traz aí para a gente? Nós temos um movimento positivo na maioria do setor, praticamente todas as companhias do setor de siderurgia e mineração no verdinho no dia de hoje. Adivinha quem está perdendo valor? Eu te dou uma chance aí, Maurílio, vamos soltar esse questionamento para ti. Quem que está perdendo valor depois dessa notícia que você acabou de dar? Gerdau. A própria Gerdau, olha só. Gerdau está no vermelho em disparidade ao restante do setor de siderurgia e mineração. Então, Gerdau e Gerdau Metalúrgica com aproximadamente 1% de queda. 0,7% para Gerdau e 1,2% para Gerdau Metalúrgica. A Tupi também aparece por aqui, mas não tem tanta ligação direta assim à exploração de commodities. Mas nós temos Gerdau e Gerdau Metalúrgica nem queda, perdendo valor em disparidade com o restante do segmento, que ganha valor e não é pouco, tá? A maioria das empresas se aprecia bastante neste finalzinho de mês, nesta sexta-feira. CSN Mineração, 13,63% de alta. Ferbasa, 1,80%. Aura Minérios, 2,79%. CBA, até a CBA está no positivo, 2,46% aos R$ 4,58. O IPO saiu a 20, então quem entrou lá no comecinho não está muito animado com esses R$ 4,00, mas é um movimento positivo para a CBA, 2,24. No mês, nós temos uma oscilação positiva de 6,78. Então, tentando recuperar parte do valor perdido, a Companhia Brasileira de Alumínio. Os Minas, 1% de alta. Vale 3, Vale também alta. 1% de alta para Vale contribui para este movimento positivo do Ibovespa que eu dei há pouco. Então, a maioria do setor de siderurgia e mineração ganhando valor, está feliz, está com um sorrisinho no rosto, sexta-feira, sextou, e para Gerdau e Gerdau Metalúrgica, queda. Então tivemos revisão aí do preço-alvo, rebaixamento, 1,33% de queda e 0,78% para Gerdau Metalúrgica e Gerdau, respectivamente. São os dois ativos, únicos ativos em patamar negativo. Tupi está entre lá e cá, então não vou nem colocar nessa conta. Para o volume negociado, vamos aí o Bovespa, a gente consegue ver que commodities estão em destaque, como sempre. A Bolsa Brasileira é realmente muito dependente das commodities e o próprio índice ele tem bastante peso para Petrobras e para Vale, e dá para ver que este movimento, em parte, é segurado aí pela oscilação dessas companhias. Vamos ao volume negociado. Vale sobe 1%. Petrobras, que estava no positivo, virou para o negativo, 0,29% de queda. Nós temos aqui outros ativos como o Petri 3 em alta, 0,43%. Suzano, Klabin também em alta, Apvida e Localiza são ativos mais negociados do dia de hoje. Do lado negativo, Petrobras, Prio e alguns bancões, como o Bradesco, Banco do Brasil e também o Santander. E aqui o Itaú, entre os ativos mais negociados. Então, temos por aqui um movimento distinto. Tem ativos com bastante peso do lado positivo, como é o caso da Vale, e tem bastante ativo com muito peso do lado negativo, como é o caso de bancos e da Petrobras. Por enquanto eles não perdem muito valor, então dá um pouco mais de segurança. O Ibov agora ganhando um pouco mais de fôlego, Maurílio, 0,51% de alta. Então, só esse panorama geral. Gerdau, depois dessa notícia, resultado negativo no dia de hoje. Legal. E agora a gente vai falar do Fortune Tiger, ou o jogo do tigrinho. Entrou na mira das autoridades policiais, viu? A Polícia Civil do Maranhão suspeita que esse jogo seja parte de um esquema de pirâmide financeira impulsionado por perfis em redes sociais. O jogo é um tipo de cassino online do tipo caça-níquel, que promete ganhos em dinheiro. Por isso ele é proibido no Brasil, viu? Mesmo assim, é possível encontrar diversos perfis no Instagram dando dicas de como ganhar dinheiro com a plataforma. E como que funciona? Tudo começa pelo recrutamento das pessoas que são convidadas para participar do Fortune Tiger com a promessa de retornos elevados. Porém, para que haja esse retorno, os jogadores precisam recrutar novos jogadores que aportam dinheiro e assim sucessivamente. Conforme relatos coletados pelas autoridades e também publicados na internet, as promessas de altos retornos não se materializam. Um dos casos investigados é de um jogador que teria tirado a própria vida depois de perder R$50 mil. Eu vou confessar, viu, Gabriel, eu não conhecia esse jogo, fiquei sabendo desse jogo ao ler essa notícia, mas é um jogo que está muito difundido, né? Apesar de proibido, está rodando em muito celular.
Aquele negócio, né? Se proibir, resolvesse alguma coisa, a gente não ia ter mais problema no mundo, né, Maurílio? O Tigrinho da Fortuna, o jogo do Tigrinho. Nós vemos bastante notícias sobre isso. Trouxemos ao noticiário da BMC News esse caso de um jovem que tirou a própria vida depois de perder 50 mil reais, que eram uma herança da sua mãe. A sua mãe acabou falecendo, ele pegou essa herança. Na busca por ampliar esse capital, por multiplicar o seu patrimônio, apostou tudo no jogo do Tigrinho, perdeu este valor e acabou tirando a própria vida. Sempre chamo a atenção para vocês que estão nos assistindo, cuidado com as promessas de ganho fácil de dinheiro. Tudo que vem fácil vai fácil e às vezes aquilo que a gente escuta na internet, aquelas grandes oportunidades, aquela tacada de ouro que você vai acertar, no final das contas é só mais um esquema, é só mais uma armadilha para capturar parte do seu patrimônio. Então cuidado com os jogos de azar, são proibidos aqui no Brasil e aí é uma discussão intensa se deveria ou não ser proibido. No final das contas a mensagem é a seguinte: investimento é diferente de aposta. Não aposte o seu dinheiro buscando por rentabilidade. Aposte se você acha divertido, se você quer passar parte do seu tempo com estes jogos de azar. Agora, para multiplicar dinheiro é só o trabalho. Até o mercado financeiro a gente faz esse alerta. O que gera dinheiro é trabalho. Você vai conseguir aqui um pouco de rentabilidade para o seu patrimônio. Mas não é para tentar sempre buscar essa fortuna, esse tigrinho, essa grande tacada para tentar aí multiplicar o seu patrimônio. Então cuidado com os jogos de azar, cuidado com aqueles influenciadores ou aquele amigo que está na sua orelha, porque eu sei que esse jogo do Tigrinho, Maurílio, inclusive distribui algumas comissões para aquelas pessoas que trazem novos jogadores à plataforma. A gente tem alguma coisa parecida, mas são comissões mesmo. Então, a cada jogada, a cada aporte, a pessoa que trouxe o jogador à plataforma acaba recebendo uma parte. Então, até dá para identificar ali um formato, não é pirâmide, é triângulo, né? Então, não vamos falar que nada é pirâmide, mas é um formato que já é conhecido do mercado financeiro. E, claro, um alerta para você que está nos assistindo, para que não caia nesse tipo de armadilha, porque é uma armadilha. Não é, claro, uma forma de rentabilização, não é um investimento, é mais um jogo. Se você está pela diversão, aí é outra coisa, né, Maurílio? Mas buscar por aumento de patrimônio em jogos de azar nunca é uma boa jogada. E por trás desse jogo, né, existe um aplicativo, existe uma máquina que está programada justamente para que o dono dessa máquina, o dono dessa estrutura, receba mais ganhos do que exatamente o usuário. Então, é muito parecido com o caça-níquel que você encontra em um bar na esquina e que também está programado para isso. Alguém pode ganhar alguma vez uma quantidade, mas a programação é feita para que a pessoa perca. Então, atenção, e a gente vai acompanhar esse assunto e vai acompanhar os desdobramentos da Polícia Civil do Maranhão. E agora a gente fala da rede de academias Smart Fit. Analistas da XP acreditam que a nova marca, a Nation, com foco em atletas, fisiculturistas e entusiastas, atinge um nicho que tem potencial de crescimento e pode trazer um bom retorno. O BTG Pactual também está otimista com a Smart Fit e atualizou o preço-alvo para as ações de R$ 25,00 para R$ 28,00 após os melhores resultados financeiros do último trimestre. O potencial de alta das ações é de 34% e a recomendação é de compra, segundo o BTG. A Smart Fit se associou ao atleta e influenciador Renato Cariani, que terá 20% da nova marca e conta com mais de 8 milhões de seguidores em suas redes sociais. A avaliação da Smart Fit é que a Nation tem potencial para a abertura de cerca de 50 academias. A primeira vai ser lançada em janeiro, na Avenida Paulista, aqui mesmo na cidade de São Paulo. Maravilha. Inclusive, Smart Fit hoje sobe 2,59, replica o movimento de ontem. Ontem já teve um ótimo dia aqui com essas discussões sobre a nova marca, focada, claro, em atletas de alta performance, em fisiculturistas. Nós tivemos ontem um dia muito forte, um volume até interessante, negociado aí nos últimos 3 dias positivos de forma consecutiva, 2,59% de alta no dia de hoje. Com este relatório, claro, indicando talvez um preço-alvo atrativo, um upside interessante para os investidores, Smart Fit cai em relação ao preço do IPO, lá próximo dos R$ 30, agora R$ 21,00, mas nos últimos anos aí tem recuperado parte do valor. No mês, 3,69, na semana, 4,81% de alta e no ano, 57% de alta, se recuperando o ativo de Smart Fit, focado, claro,
em academias, no setor fitness. Tivemos outras tentativas de IPO, outras grandes redes de academia que tentaram entrar na Bolsa de Valores, acabaram perdendo um pouquinho a janela e, claro, a gente acompanha a Smart Fit como talvez um dos únicos players deste segmento. O Smart Fit, 2,64% no ano, 57% de alta, viu, Maurílio? Então, um resultado bem interessante depois deste relatório. Legal, Gabriel. Agora são 4 horas da tarde, mais 26 minutos, horário de Brasília. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente começa a trazer os convidados, começa a fazer uma análise mais detalhada desse fechamento do mercado. Você não sai daí que o intervalo é rapidinho, tá bom? A gente está aqui te esperando na volta. PNC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. São as ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta ao fechamento do mercado, uma última atualização antes da nossa primeira entrevista. Dólar futuro, como é que está a moeda norte-americana? 0,20 de queda, mas, no entanto, todavia, ainda nos R$ 5,00. R$ 5,04, moeda norte-americana. Um movimento de leve queda, enquanto o Ibov tem uma leve alta. Fiquei um pouco preocupado ali no comecinho da tarde com a virada das bolsas lá nos Estados Unidos. Começaram a perder um pouquinho mais de valor. Mas, por enquanto, aqui temos uma sexta-feira tranquila, eu espero que continue dessa forma. Pelo amor de Deus, hein, Bovespa? Não me decepcione, o mês de setembro tem que acabar no verdinho para a gente ter pelo menos uma folga. Dólar futuro 0,19, cotação da curva de juros. Vamos aos juros no Brasil. Aqui nas cotações, curvas de juros, nós podemos ver que os DIs de curto prazo sempre bem próximos da estabilidade, sem muita oscilação para 2023 e 2024. E na ponta um pouco mais longa, até 2033 também descontos. Não são descontos muito expressivos. Tivemos dias bem agressivos nesta semana, com movimentações de 2 pontos percentuais, 2,7%. Eu vi alguns DIs subindo aqui
no comecinho da semana. Agora, alguns descontos, nós já temos aí a curva um pouco mais tranquila neste finalzinho de semana, embora a T10 ainda esteja em altos patamares. Nós temos, neste momento, o título de dívida de 10 anos nos Estados Unidos acima dos 4,5%. Até trazendo essa atualização em tempo real, nós trouxemos que a T10 atingiu no começo da semana 4,67, um alto patamar altíssimo. Agora está próximo dos 4,60, 4,58%. Então é uma rentabilidade aí que assusta um pouquinho, o mercado está nervoso, o mercado está ressabiado. Vamos acompanhar aí o restante do ano, porque setembro praticamente já foi embora. Eu só estou torcendo aqui para o Ibov fechar o mês no positivo. Vamos agora conversar um pouco sobre cenário, sobre o que esperar, sobre a avaliação deste impacto do mercado norte-americano aqui na nossa Bolsa de Valores brasileira. Gostaria de convidar à nossa tela Matheus Espias, estrategista da Empíricos. Muito obrigado pela participação, Matheus. Acho que eu estou sem o seu sinal de som, Matheus. Puder desmutar o teu microfone para a gente começar esse nosso bate-papo. Eu já queria lhe fazer uma pergunta aqui de começo. Quer testar? Fala um oi, Matheus. A nossa produção vai dar uma olhada, vai dar uma conferida no áudio do Matheus. T10 agora um pouquinho mais nervosa, 4,59, mas ainda dentro das métricas. Eu lembro, depois de bater 4,67, qualquer coisa abaixo disso está um pouco mais tranquilo, né, Maurílio? Então, parece Exatamente. Que a semana está próxima aqui de um desfecho um pouquinho mais otimista para o nosso mercado brasileiro. Lá nos Estados Unidos é uma briga de faca, né? É verdade. Quiser aproveitar, então eu posso te dar um panorama agora das bolsas dos Estados Unidos. Dow Jones em queda ainda, 0,47%, acentuou um pouquinho a queda em relação à nossa última consulta. S&P 500 também em queda de 0,26%. E a Nasdaq continua em alta na contramão aqui do mercado americano, com alta de 0,19%. Então, o estado aí até não mudou muita coisa, né, do que a gente trouxe anteriormente. Está bem parecido. E olha só, o Ibovespa está um pouco mais resiliente. Depois dessa virada, achei que ia perder, mas está ganhando mais valor, em 116.394. Um volume que não está nada agradável, viu, Maurílio? Sei que é sexta-feira, sei que o pessoal já está com a estafa aí dessa semana passada, mas 11 bilhões de reais, faltando pouco mais aí de 20 minutos para o fechamento do mercado, é muito pouco. É um dia ruim para o mercado financeiro brasileiro. Mesmo que nós tenhamos feriado na China, isso não justifica muitas negociações neste fuso horário para o nosso mercado brasileiro. Mas importa, às vezes, é feriado nos Estados Unidos, feriado na Europa, mas 11 bilhões de reais apenas neste momento, até um pouquinho acima disso, até 12 bilhões. Normalmente nós temos um ralizinho, umas negociações um pouco mais apuradas, mais velozes nesse finalzinho de pregão, mas 11 bilhões é realmente pouquíssima coisa. E ontem, ontem já foi baixo, né, Gabriel? Ontem a gente chegou em 16 bilhões e a gente não vai chegar nem isso hoje, provavelmente, né? Claro que a gente tem que esperar ainda o fechamento do mercado, mas ontem já foi considerado baixo o volume e hoje ele está menor ainda, né? Exatamente. Então, se ontem estava ruim, o que nós vamos falar sobre essa sexta-feira? Vamos trazer de volta aqui a nossa tela Matheus Espias, estrategista da Empíricos. Muito obrigado. Uma ótima tarde para você também, Matheus. Essa sexta-feira um pouco mais tranquila. Finalmente, né? Um dia mais tranquilo. Uma boa tarde a todos. Maravilha, Matheus. É aquele negócio, até que ponto a tranquilidade é uma bênção? Porque o volume está lá embaixo. Está assustando você que está olhando para o mercado financeiro brasileiro, mercado financeiro nos Estados Unidos, essa falta de negociação por aqui dificulta o trabalho de quem está tomando decisão no final das contas, no final do dia, no final do mês, porque realmente é um volume baixíssimo, 11 bilhões, quase 12 bilhões, ontem foi baixo, hoje está pior ainda, e não dá convicção para tomada de decisão nenhuma quando a gente olha para pontuação de Bovespa, para preço de ativo, realmente muito complicada essa situação, né? Adorei a palavra que você utilizou, porque convicção para mim é o que realmente faltou neste terceiro trimestre. Se a gente observar, o primeiro trimestre do ano começa um pouco turbulento, mas já em março, de março até julho, a gente tem um desempenho muito bacana dos ativos brasileiros e dos ativos internacionais também. Tinha muita convicção nisso aí. A partir de agosto, entretanto, muito norteado por um movimento estrangeiro, curva de juros americana, os investidores passam a perder essa condição. Então, agosto é um mês muito desgastante, com poucos dias de alta
Brasil, como eu falei, acompanhando um desempenho abaixo da média lá fora, muita atenção estrangeira com essa alta dos juros, os vértices na curva de juros subindo o rendimento, né? Então, diferentes vencimentos elevando. Mais recentemente, esse movimento entrou em setembro, a gente chegou a 4,6% no juros de 10 anos, o maior patamar de 16 anos. Isso é muita coisa, é brutal, na verdade, muda um pouco o paradigma com o qual estávamos acostumados ao longo das últimas décadas, né? É uma ressaca muito grande e todo mundo fica tensionado. Então é natural que haja esses 2 meses de dão uma chance de eventual recuperação. Agora, o que a gente observa é que, por mais que o dia tenha começado muito bem, melhor do que está agora, inclusive, a gente foi perdendo novamente a condição. Então a gente começa o último dia deste trimestre, né, desse terceiro trimestre, quando é complicado como eu falei, começa o dia bem e vai perdendo essa convicção, em grande parte, novamente, por fatores estrangeiros. Não que o Brasil em si, né, que foi perdendo também a força junto com os índices lá fora, não que o Brasil não ajude esse sentimento um pouco mais pessimista. Nós também nos esforçamos bastante para corroborar a ideia de um texto um pouco mais pessimista. Entretanto, o grande movimento mesmo é estrangeiro, é internacional, e agora, mais recentemente, foi esse receio, por mais que seja mais ruído do sinal, a gente até pode conversar sobre isso, mas esse receio sobre um eventual shutdown, né, uma paralisação da máquina pública americana a partir deste domingo. Perfeito, eu trouxe até o ano de 2023 aglutinado pelos meses. Separei os candles dos meses aqui nas minhas costas. Nós tivemos um primeiro trimestre um pouquinho pior, um segundo trimestre, como você bem mencionou, com um pouco mais de convicção. Se eu puxar aqui uma linha reta bem rudimentar, nós tivemos 15% de alta para o Ibov em apenas 3 meses. Foram 3 meses seguidos de alta no segundo trimestre do ano, então foram 3 meses muito positivos. E agora este último trimestre que sobe um pouquinho no primeiro mês, cai bastante no segundo, e agora a gente não vai nem para um lado nem para o outro, está no 0 a 0 neste setembro ainda com um sinalzinho verdinho, mas é pouquíssima coisa que caminha o Ibovespa. Então, o primeiro mês positivo, um segundo negativo, um terceiro que não sai do lugar, não tem muita convicção do que aconteceu nestes últimos 3 meses. Você mencionou este patamar altíssimo dos títulos de 10 anos lá nos Estados Unidos. Nós tivemos hoje uma notícia que me assustou particularmente. O CEO da BlackRock indicando que para ele é possível que a T10 já atinja 5%. Ele vê como plausível uma T10, um título de dívida de 10 anos nos Estados Unidos, em 5%. Isso é bem acima do que nós tivemos nos altos patamares desta semana de 4,67. Então, qual seria um efeito de uma T10 nestes patamares? E você acha também plausível, pelo juro neutro, talvez, nos Estados Unidos ainda estar em discussão? A gente não tem ainda clareza de até onde vão os juros, se a gente vai ter mais um corte ou não, e até onde vão os juros no ciclo de queda no ano que vem, porque é realmente uma dúvida muito generalizada. E agora o CEO da BlackRock, o Larry Fink, indicando essa possibilidade de T10 em 5%. É realmente um patamar que eu não coloco na minha conta aqui como algo que aconteceria, sei lá, alguns dias atrás. Chance tem. Se é plausível ou não, eu acredito que seja plausível. Entretanto, vale dizer que seria um nível de estresse exacerbado. Para a gente chegar nesses 4,6, já houve um movimento de sobrevenda bastante exacerbado, né, sobre os títulos. Então você tem um movimento de venda muito forte, você tem um movimento de venda muito forte, o preço do título cai, o preço do título cai, a taxa de juros sobe. Então já existe um movimento de sobrevenda, que, claro, por se tratar aqui do risk-free global, da taxa livre de risco global, não afeta apenas ativos de risco americano, por taxa de desconto de fluxo de caixa, mas também ativos globais, inclusive ativos emergentes como o Brasil no caso. Agora, se é plausível, de fato, é possível sim, esse comentário dele parece muito mais uma atuação local na linha do que o próprio Jim Dimon, CEO da JP Morgan, falou essa semana, falou de juros a 7%, não é que vai a 7%, mas ele falou uma coisa válida. Não estamos preparados para essa realidade. Aliás, ninguém está, porque o paralelo ao que tem acontecido em termos de aperto monetário, em termos de reflexo inflacionário, é só da década de 80. Ou seja, as gerações que estão em posições de liderança do mercado financeiro não estão preparadas para algo que aconteceu na década de 80. Então, muitos deles sequer estavam no mercado financeiro ainda. Claro, temos ainda alguns veteranos
do mercado financeiro, mas passou muito tempo, né? A gente está falando de mais de 3 décadas desde então. Em outras palavras, por mais que seja plausível, me parece uma atuação local, no sentido de que o mercado não está preparado para isso. E com certeza, se isso vier a acontecer, na verdade já pode com esse patamar de juros agora. Se a gente ficar testando, manter esse patamar de juros por muito tempo, porcos podem vir a boiar, né, pela praia, pela área mais rasa da praia, porque é quase que inexorável o fato de que alguma coisa vai quebrar, aos moldes do que aconteceu no primeiro trimestre desse ano. Se a gente for lembrar, o que acontecia nesse ano é que o mercado não sabia muito bem até onde ia o fim do ciclo de aperto monetário, precificava-se uma recessão, daí veio a crise de bancos regionais nos Estados Unidos. E o pessoal falou, talvez não passe de 6% a taxa de juros, porque a crise de bancos regionais já serviria para um aperto monetário. Em duas palavras, eu quero dizer o seguinte, a gente não precisa chegar nesse 5% do CEO da BlackRock, a gente não precisa chegar nos 7% do JP Morgan para, de fato, sentir na prática esse 7%, porque alguma coisa pode quebrar e proporcionar, em termos práticos na economia, um reflexo ou algo que seja equivalente a uma taxa de juros mais alta, mais exacerbada. Agora, o cenário, como já correu bastante desde agosto, essa taxa de juros, e já está numa posição sobrevendida, acaba tendo, e além do mais, né, estamos entrando agora num último trimestre. Em tese, você tem um rally de final de ano somado ao fato de que, em termos de ruído, né, um dos fatores foi o shutdown. Vamos supor que se resolve o shutdown no sábado, a gente entra já outubro, mais calmo. Não resolve o shutdown no sábado, estressa na primeira semana e depois recupera. Em outras palavras, é o seguinte, por mais que tenha a chance, ela é pequena frente ao que a gente já caminhou. Né? A gente já andou bastante nesse cenário. O que precisamos ter agora é que o mercado, que se estressou bastante, fique mais calmo, porque estamos dependendo de dados assim como o Federal Reserve. Ontem e hoje tivemos dados que vão em linha com o fato de que talvez possamos estar perto do fim do ciclo de aperto monetário e não haja necessidade para tanta calamidade, porque se de fato a economia americana estiver desacelerando, se a inflação estiver vindo abaixo, esperado, desinflacionando, daí se a gente tem espaço para que não haja tanto estresse na curva de juros, e daí sim os ativos podem ficar descompressionados. Agora, se continuar esse mesmo movimento, se a taxa de juros se manter nesse patamar, se continuar subindo, ainda que marginalmente, daí vai ser no último trimestre de 2023 muito complicado, como foi agosto e parcialmente setembro. Matheus, é isso aí, você falou muito do shutdown, né, na sua primeira resposta, e agora a gente volta a falar um pouco desse tema, porque é exatamente isso, né, uma economia já nervosa, como você disse nessa última resposta, já tensa e ainda passando por uma situação muito próxima de se concretizar nesse fim de semana, com resultados imprevisíveis, né. Eu queria que você fizesse uma análise também econômica, mas antes eu só queria pontuar uma notícia que acabou de sair agora, direto de Washington, uma entrevista da secretária de imprensa da Casa Branca, que justamente colocou a culpa de toda essa tensão, dessa possibilidade de uma paralisação nos republicanos extremistas da Câmara. É natural, né? Ela está representando um governo democrata e está colocando a culpa dessa possível paralisação exatamente na conta dos republicanos extremistas. Aí eu queria que você fizesse uma análise, né, baseado nessa última resposta e pelo que você conhece do mercado. O que acontecer nesse fim de semana vai ser fundamental para a gente pensar na economia americana e, evidentemente, no quanto ela afeta os outros países, inclusive o Brasil, na segunda-feira, né? Olha, você está coberto de razão. O comentário dela carrega, sim, um viés político. Os democratas já estão se preparando para a eleição do ano que vem. Por isso que o presidente americano estava até em piquete sindicalista, né, essa semana. Mas o que ela falou também tem uma verdade, porque a divisão no Congresso hoje não é entre republicanos e democratas, é entre republicanos moderados e republicanos linhaduras. Então, ela falou, é correto mesmo, porque, de um lado, você tem os republicanos linhaduras querendo cortar mais gastos, e veja, de maneira justificada, não vou tirar a razão deles, e os moderados vendo que, olha, se continuar desse jeito, vai estressar ainda mais o fiscal, porque está complicado. Então, existe razão nesses dois lados republicanos, que estão brigando entre si. O Kevin McCarthy, ele já é um Speaker of the House, um presidente da Câmara dos Deputados, um pouco mais desnutrido do que foram os últimos presidentes. Por quê? Porque, se a gente vai lembrar, a eleição dele foi a mais longa e difícil em mais de um século, na verdade.
Em outras palavras, ele já era um presidente no speaker fraco, ele teve que fazer muitas concessões para a linha dura, que é uma ala que ganhou força durante o governo do Donald Trump, muitos deles que entendem como sendo provável a volta do presidente republicano nas eleições do ano que vem. Em outras palavras, eles querem ganhar espaço, querem ganhar barganha, né, espaço para conseguir aparecer, né, nos holofotes, etc. Então você tem aqui um viés político, mas tem um viés com uma realidade. Então é uma divisão republicana, de fato, mas uma divisão republicana válida, porque os Estados Unidos, não é de hoje essa discussão, já é uma discussão antiga, estão abusando demais do fiscal. Então a gente, desde a crise do Lehman Brothers, já vem uma exacerbação fiscal, tanto fiscal como monetária, né? Eu acho que vale a pena falar também pela Federal Reserve, mas tanto fiscal como monetária, muito grande, assim, para padrões de guerra. De fato, a pandemia foi um exemplo de situação semelhante a uma guerra, né? Uma guerra contra o vírus, mas de qualquer forma foi algo desproporcional. Na última grande crise financeira, em 2008, o presidente do Fed, então, falou, Ben Bernanke, falou o seguinte: se ele tivesse feito alguma coisa diferente, o que ele teria feito mais e mais rápido. Os Estados Unidos aprenderam essa lição, aprenderam a lição. Então, eles fizeram mais e mais rápido. Só que a natureza da crise do Covid era diferente. A gente fez algo que nunca foi feito na história da humanidade, que é tirar a economia da tomada e colocar de novo, só com um monte de estímulo. O reflexo disso foi inflação e distorções, heterogeneidade de dados. Então, por isso que os modelos não estão precificando tão bem, e por isso que você tem uma exacerbação de gasto, o governo americano rodando a mais de 7% de déficit público, né, aumentando nos últimos 3 meses. Olha que eu estou falando, nos últimos 3 meses, a dívida pública americana subiu $1 trilhão, ou seja, já está em 33 trilhões, 120% do PIB. É brutal. Os Estados Unidos, nos próximos anos, precisam fazer um esforço fiscal, é necessário, é demandante. Então, existe uma razão desses deficit pops, mas o shutdown pode piorar ainda mais. Porque daí se você tem shutdown, você estressa novamente o mercado sobre a capacidade do governo de elaborar um orçamento crível e depois você cobra mais juros, aumenta o serviço da dívida, aumenta um cálculo iterativo, uma referência circular praticamente. Então é problemático entrar no shutdown. Por outro lado, eu acho que vale a pena dizer, se você entra no shutdown, você tem reflexos na atividade americana também. E se a gente está esperando uma desaceleração da atividade, um shutdown poderia até ajudar a uma desaceleração da atividade, fazendo com que houvesse mais dados para o Fed encerrar o ciclo de aperto. Parece intuitivo, mas também é uma verdade. Ou seja, a gente caminha, provavelmente, né, é o que indica para um shutdown, sim. Não deve ser um shutdown como aconteceu em 2019, que durou semanas e semanas, quando Trump queria insistir no lançamento do Congresso para fazer o muro na fronteira com o México. Essa foi a razão do último shutdown, que era um shutdown diferente desse, então deve ser um shutdown mais tradicional, entre aspas, que dura menos, mas que tem seus impactos, sim. Tem até amanhã, lembrando que tivemos essa discussão de shutdown já esse ano, olha como está sendo recorrente, né? Inclusive foi um dos fatores da FIT. Um dos argumentos da FIT para fazer downgrade dos Estados Unidos no início de agosto, quando começou essa sangria toda sobre os mercados internacionais, foi o fato de que os Estados Unidos são com problemas políticos aqui no Congresso para conduzir o orçamento público. Então, a última vez que a gente já teve esse estresse, a gente resolveu nos 45 do segundo tempo. Então, é provável ainda que apareça amanhã de noite, sábado de noite, o Congresso fala, chegamos a um acordo, algo semelhante provavelmente que o Senado estava propondo e eles negaram de vez, que é estender a questão dessa discussão, empurra com a barriga, né? Já foi empurrado com a barriga pelos próximos 2 anos com uma espécie de teto de gasto, além do teto da dívida que os Estados Unidos já têm, por mais 2 anos, para o próximo presidente resolver, e agora vão empurrar de novo com a barriga, para mostrar que esforço fiscal não é uma especificidade brasileira. Todos os governos, todos os países vão ter que fazer uma revisão drástica fiscal ao longo dos próximos anos. Claro que os Estados Unidos parece que ainda não percebeu unanimemente isso, né? Nenhum dos 2 candidatos favoritos para concorrerem à eleição ano que vem, a gente tem o Joe Biden, que é expansionista, e você tem o Trump, que também é expansionista, falando que vai cortar mais imposto no vem de 2017. Nenhum dos 2 presidentes, os candidatos a presidente, falam, evidentemente, de uma reforma fiscal, de um grande ajuste fiscal, mas é algo que provavelmente, ao longo dos próximos anos, vai voltar de maneira mais enfática, porque do jeito que está, não para de pé por muito tempo. Aquele negócio, né, que sempre tem alguém querendo um pouquinho mais de grana para gastar. A discussão fiscal é complicada em todos os países do mundo. A gente vai ter que passar, como você já mencionou, por uma revisão. Aqui no Brasil, a gente já passou por essas discussões, pelo menos no começo deste ano de 2023, a mudança da regra fiscal. A gente já tinha um marco fiscal bem duro anteriormente, lá com o teto de gastos. São discussões que
teremos de ter em algum momento, aqui para o Brasil, para os Estados Unidos, para outros países do mundo, na Europa também, que já tem alguns países passando por um processo de recessão. Está realmente bastante complicada essa situação da economia mundial e, claro, a gente sempre conta com a participação do Matheus para nos trazer algumas perspectivas, o seu dia a dia, a sua avaliação sobre a alocação, sobre estratégia de investimentos. Matheus, muito obrigado pela participação de hoje. Claro, um ótimo último trimestre do ano para você. Este terceiro trimestre ficou meio no vai de lado, vem para cá, vai para lá, não vai para lugar nenhum no final das contas. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Obrigado, Matheus. E a PetroRecôncavo convocou uma Assembleia Geral de Acionistas extraordinária para o dia 31 de outubro, às 11 horas, para discutir justamente a reorganização societária envolvendo as suas companhias controladas, Potiguar EP, Recôncavo EP e SPE Miranga. A companhia pretende incorporar esses ativos para otimizar a estrutura societária e reduzir custos administrativos e operacionais. A incorporação das controladas não resultará em aumento de capital ou na emissão de novas ações pela companhia. Gabriel. Inclusive, vou dar uma olhada aqui no setor de petróleo, óleo, gás e biocombustíveis. Por aqui nós temos Petrobras, que agora virou para positivo. Então, talvez nós tenhamos aqui até um resultado um pouquinho melhor para o Ibovespa, o que acontece. 0,68% de alta para o Ibovespa. Ganhou até um pouquinho de tração neste finalzinho de dia, viu, Maurílio? Falta pouco tempo para nós encerrarmos as negociações por aqui. Vou voltar ao meu gráfico diário desta sexta-feira. Nós temos até um volume um pouquinho maior. 12.890 bilhões de reais. Parece que a galera abriu a carteira, tirou o escorpião do bolso e começou a negociar valores imobiliários aqui na Bolsa de Valores. Ibovespa, 12.900 bilhões de reais, 116.530 pontos, até um resultado um pouco mais positivo neste finalzinho de dia, levando um pouquinho este aglutinado de setembro para cima. Não é uma oscilação muito atrativa, mas ainda estamos no positivo. Para o setor de óleo e gás, temos Petri 4, 0,03, não está lá no positivo, mas está em estabilidade. Petri 3 ganha um pouquinho mais, 0,61% de alta. Cosan com 1,30. Nós temos também por aqui 3R Petróleo, 1,57% de alta. Do outro lado também uma Junior Oil, mas que perde valor. Prio, 0,53% de queda, mas ainda nos R$ 47,00. Patamar bem elevado para Prio, para quem viu o ativo há 2 anos atrás. Realmente um ritmo de crescimento muito forte para a antiga PetroRio, apenas Prio neste momento. A Isen está no 0 a 0, a Enalta 2,27, anda bastante, ganha bastante valor hoje a Enalta. Nós temos também aqui Lupatec e São Martinho. Estou com o setor aqui, tudo que é relacionado a combustíveis eu coloquei aqui na minha tela para a gente ter uma visão um pouco mais generalista, mas claro, quem se destaca do lado negativo, apenas a Prio, 0,55% de queda. Não estou com a PetroRecôncavo por aqui, mas eu trago aqui no meu mapa, eu consigo trazer aqui no mapa do Profit Pro da Nelogica, a PetroRecôncavo por aqui, vamos lá, PetroRecôncavo, na minha tela neste momento, REC V3, 13,40%. Terceiro dia consecutivo de alta para a PetroRecôncavo no ano. Vamos dar uma olhada aqui no desempenho da companhia. REC V3, 35% de queda em 2023, 9% de queda neste mês. Na semana está no positivo ainda e 13,35% de alta para o dia de hoje. Vamos falar sobre outra companhia que também comunicou ao mercado hoje uma mudança, não necessariamente na sua estrutura societária, mas na formação de mercado. A Irani comunicou ao mercado que contratou o BTG Pactual como novo formador de mercado das ações ordinárias da companhia. De acordo com o fato relevante, a contratação do BTG tem como objetivo formar mercado e ampliar a liquidez dos papéis. O contrato tem prazo de 12 meses, um prazo um pouco mais curto do que os anteriores que nós havíamos trazido por aqui. Outra companhia que vai mudar a sua estrutura societária, o Maurílio, é a Suzano. Suzano sobe mais de 1%, no mês sobe mais de 8%, as papeleiras se destacando e agora também integrando, consolidando uma companhia para dentro do seu portfólio, não mais como uma investida, como uma administrada. Então, mais uma mudança societária que foi anunciada hoje pela manhã, viu, Maurílio?
Beleza, Gabriel. Agora 5-5, muito próximo do fechamento do mercado. A gente está acompanhando. A gente tem um volume negociado agora chegando a 13 bilhões e 100 milhões de reais. E pode ser que não chegue ao volume negociado ontem, que já foi considerado baixo por alguns especialistas e analistas. A gente tem mais 2 notícias depois do intervalo e a gente vai trazer mais especialistas para falar com a gente. Agora, a gente vai falar sobre o leilão que o governo do Paraná fez do lote 2 das rodovias do estado. O consórcio Infraestrutura PR, formado pela Equipave e o Fundo de Investimento Perfim, foi o único participante. O grupo arrematou o lote com desconto de 0,08% sobre a tarifa do pedágio. O leilão ocorreu aqui na B3. O edital prevê um contrato de 30 anos com mais de 17 bilhões de investimentos nos quase 605 quilômetros do lote. Chamou a atenção o fato de ter apenas um concorrente, apenas um interessado nesse lote. E também hoje o governo federal informou que planeja realizar mais 2 leilões de rodovias neste ano. A informação é do ministro dos Transportes, Renan Filho. A licitação da BR-381 em Minas Gerais está marcada para novembro. E ele afirma também que um lote da BR-040 deverá ser licitado neste ano. Segundo Renan, a expectativa para a BR-381 é de maior concorrência. O mercado está perto de fechar e a gente continua acompanhando minuto a minuto aqui no Closing. Então a gente vai fazer agora um pequeno intervalo, porque aí quando a gente voltar já tem o fechamento, a gente já vai poder passar um panorama mais completo de tudo que está acontecendo no Brasil e também nas bolsas internacionais. Não saia daí, o Closing volta rapidinho, a gente está aqui esperando você. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta às 9h30 da manhã no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas. Na ponta dos dedos. Vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça festa. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Escolhas que se tornam vitórias. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos. O parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. PNC News. Informação que gera valor.
BMC News, informação que gera valor. 1 minuto na tela. Nós temos aqui, falta pouquíssimo tempo para o encerramento das negociações no trimestre. Trimestre meio morno, viu, Maurílio? Nós temos um trimestre que não vai nem para lá, nem para cá, não sai do lugar. Tem um mês positivo, um mês negativo e setembro praticamente de lado. Então, 3 meses que não foram tão animadores assim. Será que a temporada de resultados do terceiro trimestre vai dar uma animada no mercado? Ou este banho de água fria vindo da economia dos Estados Unidos pode frustrar as nossas expectativas para um segundo semestre de 2023 muito melhor para o mercado financeiro brasileiro? Por enquanto, nós temos um Ibovespa mais animado do que anteriormente. 116.484 pontos, 0,65% de alta, terceiro dia consecutivo de alta para o Ibov. Basicamente zera aí estes ganhos ou perdas para setembro, mas temos um movimento majoritariamente aqui, não majoritariamente, ligeiramente mais positivo. Mensal 0,64, praticamente cravado aí com o resultado de hoje. No dia nós temos um volume de 13 bilhões por enquanto, Petri 4 e Vale 13 os ativos mais negociados, Petri 4 no 0 a 0, mas parece que pesou um pouquinho mais a compra neste finalzinho de dia. Do lado negativo, PRIO, então tem petróleo de um lado e petróleo do outro, PRIO 0,51% de queda e bancões. Itaú, tem o Bradesco, tem o próprio Banco do Brasil aqui entre os principais ativos negociados em patamar negativo no dia de hoje. Vamos dar uma olhada na cotação do ranking das moedas, Maurílio. Eu sempre gosto de dar uma olhada em como outras moedas fiduciárias que não o real estão performando frente ao dólar, a moeda dos Estados Unidos. Hoje é um dia dividido, hoje é um dia sem muitas certezas. Quem mais ganha valor aqui é a moeda húngara e também a moeda mexicana, 0,72% e 0,75% de alta. Do lado negativo, quem mais perde é o dólar canadense, com 0,52% de queda, e o rublo russo, quase 1% de desconto para a moeda russa. No meio, bem cravado aqui na meiuca, nós temos Argentina, peso argentino, a moeda dos nossos irmãos, cravada porque, claro, o câmbio está congelado oficialmente no país. Há alguns câmbios que são paralelos, vamos colocar desta forma, e são diversos deles, alguns bem famosos, como o câmbio Blue, mas a Argentina, peso oficialmente congelado, está sempre aqui no meio do nosso gráfico, sem oscilação frente ao dólar, salvo algumas exceções, salvo quando tem algum reajuste pelo próprio governo, e aí a gente vê o valor saltar de uma hora para a outra. Este é um panorama geral do que está acontecendo por aqui. Nós temos algumas expectativas para setores específicos. Será que varejo vai se recuperar neste último trimestre, com Natal, Black Friday, Ano Novo? Tem diversas festas por aí, talvez algumas notícias interessantes para o varejo, aquelas operações um pouco melhor estruturadas, não aquelas que estão vendendo almoço para comprar janta, e que podem se beneficiar deste ritmo acelerado de compras, talvez, que possa aparecer no final do ano. Claro, tudo é especulação, é um setor bem achatado. Setor de construção talvez possa continuar este bom movimento positivo que já encontra desde o começo do ano. E o petróleo, nós temos aí a cotação do petróleo bem elevada, a commodity energética que disparou neste segundo semestre, nestes 3 meses deste terceiro trimestre. A commodity disparou, atingiu os $92, chegou em alguns momentos a negociar $95 por barril de petróleo Brent. Realmente a commodity energética aí em destaque, e são companhias que estão listadas aqui na nossa Bolsa de Valores também possam talvez se beneficiar deste alto valor negociado para a commodity energética. Para tirar algumas dúvidas da BMC News, do apresentador e, claro, de você, investidor que nos acompanha, eu gostaria de convidar agora a nossa tela Matheus Saag, analista da Guide Investimentos. Muito obrigado pela participação, um prazer tê-lo por aqui. Boa tarde, Gabriel. Obrigado pelo convite. Maravilha. Fechamento de trimestre, Matheus. A gente consegue dar um panorama geral sobre esse setor de petróleo? Foi um trimestre mais otimista ou pior? Como é que você está vendo estes últimos 3 meses com uma commodity que disparou? A gente teve o resultado na Bolsa, ou essas empresas já tinham caminhado bastante, estão basicamente no 0 a 0? As perspectivas são mais positivas do que negativas? Como é que está a sua visão neste fechamento de trimestre para o setor que foi beneficiado pelo aumento da commodity? Perfeito, então. Dizendo um pouquinho primeiro por que o barril de petróleo subiu tanto, né, nas últimas semanas.
Isso começou com a extensão do corte da Rússia e da Arábia Saudita na produção de petróleo deles, né? Isso, então, diminui a oferta e a demanda continua basicamente a mesma e a correção vem pelo preço. Além disso, também, a China apresentou uns dados econômicos melhores do que o esperado, né? A China, que ainda não se recuperou totalmente vindo da pandemia, e agora, nos últimos dados que saíram, com a atividade econômica deles um pouco mais forte que o esperado, espera-se que a demanda por barris de petróleo aumente, e aí a correção também vem pelo preço. E por isso que essas empresas performaram muito bem. A Petrobras acompanhou o preço do barril de petróleo, o que é de se esperar. Por quê? A Petrobras nem sempre compra essa alta do barril de petróleo, né? Por causa que a gente sabe que às vezes ela acaba subsidiando através dos combustíveis que ela vende. Mas a gente viu que a Petrobras reajustou o preço dos combustíveis para cima, então a gente sabe que a Petrobras não vai manter essa defasagem com o preço internacional para sempre. Então agora o mercado não se assusta mais e a Petrobras segue o barril de petróleo, né? O petróleo sobe, a Petrobras sobe também. A Prio também, né, é uma empresa com excelência, conseguiu se acompanhar essa alta do barril de petróleo, só que esse não foi o mesmo caso da 3R e da PetroRecôncavo, né? No caso da 3R, eu acredito que ela não tenha acompanhado por conta de um relatório de produção muito ruim, o último que veio. O principal motivo disso foi que eles estão operando bem recentemente o Polo Potiguar, que é o mais relevante de todos deles. Eles tiveram que fazer algumas manutenções e isso fez a produção deles cair e por isso gerou um belo de pessimismo para a 3R. Gostaria de falar aqui que, na minha opinião, isso é uma oportunidade. Acredito que ela esteja bem barata, porque quando o preço do barril sobe e o preço da ação não, ela fica com o valor intrínseco dela bem elevado. Então, se a gente tiver algum gatilho positivo aqui no curto prazo, como, por exemplo, um aumento da produção, a tendência é que o preço vá seguir esse valor intrínseco, né? Então, eu vejo uma oportunidade. E também a PetroRecôncavo ela não acompanhou. No caso da PetroRecôncavo é mais difícil de dizer o porquê, assim, porque o relatório de produção dela está vindo em linha, né? Eu acredito que venha por conta de um pessimismo, né? Esse ano a PetroRecôncavo teve vários fatos bem negativos. As reservas que são reavaliadas todo ano, as reservas de petróleo das empresas são avaliadas todo ano, esse ano foi muito ruim. O CAPEX esperado, né, para poder extrair esse petróleo que foi desvendado nessas reservas foi o dobro do que era anteriormente, né? Além disso, também a produção desse ano foi abaixo do que era do ano passado. Então, eu acredito que seja realmente um pessimismo, né, que tenha carregado a PetroRecôncavo nesses últimos dias. Então, eu comentei um pouco aqui minha visão de cada uma das empresas. Tem mais alguma coisa em pauta? Além da PetroRecôncavo ter perdido a oportunidade de uma aquisição interessante frente à Petrobras com a desistência da companhia do processo de desinvestimento, né? Então, também afeta um pouquinho aí esse otimismo do mercado, que estava vendo com bons olhos uma aquisição de um dos polos de exploração da PetroRecôncavo adquiridos da Petrobras, que agora não tem mais jogo, não tem nem mais conversa, né? Perfeito, verdade. Sim, o mercado reagiu mal quando foi confirmado pela empresa, né, que essa transação não ia acontecer mais, né, que era a Petrobras vender os campos de Bahia Terra para a PetroRecôncavo, mas realmente eu já tinha pensado que isso já deveria, esse acordo, né, essa venda já teria acabado bastante tempo atrás, porque o Jean Prats já vinha comentando nas suas redes sociais, né, que a Petrobras ficava na Bahia. Então, assim, eu realmente me surpreendi com a notícia, né? Mas, sim, isso foi outro fato negativo para a PetroRecôncavo. Maravilha. Inclusive, temos um comunicado ao mercado no dia de hoje, a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para a PetroRecôncavo, para, teoricamente, incorporar algumas das controladas para dentro da própria companhia. Isso traria, de certa forma, uma otimização de custos, algumas sinergias para a empresa, isso pelo menos é o que está sendo dito pela própria PetroRecôncavo. Essas reorganizações societárias, elas devem ser acompanhadas de perto pelo investidor, fazem diferença no final das contas, porque teoricamente são 3 controladas que vão para dentro da própria PetroRecôncavo, serão incorporadas. Muda alguma coisa na tua visão sobre a estrutura de custos da empresa ou será uma mudança muito ínfima para motivar aí um pouco mais de ânimo com o ativo?
é uma mudança muito ínfima. No início, quando eles começaram a operar, né, e essa estrutura fazia até sentido, que isso tinha um pouco de economia, mas hoje isso não faz mais, é simplesmente uma simplificação, fica mais fácil de analisar, no meu ponto de vista. Entendi, perfeito. Inclusive, nós temos algumas discussões do último bloco, né, Maurílio, sobre shutdown, sobre economia norte-americana, sobre juros nos Estados Unidos. JP indicando 7% de juros, agora a BlackRock indicando a possibilidade de 5% na T10 nos títulos de 10 anos, ou possibilidade de recessão para frente de 2025. Quem olha para petróleo necessariamente tem que acompanhar mais o mercado internacional do que o nacional, pelo menos olhando para essas junior oils. Como é que você vê a perspectiva de economia internacional impactando diretamente na negociação dessas companhias? Porque são muitas discussões, em especial para os Estados Unidos e para a China, que parecem estar longe de uma solução final, né? Então, como é que está a tua cabeça olhando para estes dois fatores? Crescimento China um pouquinho afastado, porque a gente está com esse assunto um pouco mais morno, já que algumas casas até revisaram para cima recentemente essa perspectiva de crescimento, mas Estados Unidos tem shutdown, pode acontecer já no domingo, e tem questões ali envolvendo a sua própria inflação e a própria condução da política monetária. É mais internacional do que aqui para o Brasil, quem está posicionado no setor de petróleo, né, Matheus? Perfeito. Explicando um pouquinho como é que isso funciona no mercado de petróleo, né? Se os juros nos Estados Unidos aumenta, que foi o que aconteceu nos últimos dias, isso quer dizer que a atividade econômica tende a diminuir, né? Conseguir crédito fica mais caro, então toda a atividade econômica fica mais lenta. E o petróleo é basicamente, quando a gente tem muita atividade econômica, a gente consome mais dele, né? Então, assim, seria bom para o petróleo que os juros caia. Quando o juros sobe, isso é ruim para o barril de petróleo, né? Bom, esse é o comentário que eu tenho para fazer. Assim, outra coisa também é que, assim, quando a gente analisa as empresas do setor de petróleo, é bom que a gente sempre tente anular a nossa opinião em relação ao preço do barril de petróleo, se a gente acha que vai subir ou cair. Porque, assim, existem realmente muitos fatores para se analisar para conseguir se adivinhar qual é o preço do barril de petróleo. Então, basicamente, a nossa opinião como uma pequena casa de análise, assim, né, se a gente for especificamente analisar o preço do barril de petróleo, a gente foi uma empresa que faz isso, tudo bem a gente se basear no preço do barril de petróleo. Mas nós aqui, com uma equipe mais reduzida, não vale a pena tentar recomendar um investimento porque a gente acha que o preço do barril de petróleo vai subir ou vai cair, né? O que a gente tem que fazer é olhar as características intrínsecas no micro da empresa e a partir disso tomar a recomendação, né? Então é esses comentários que eu posso dar. Maravilha, Matheus. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação aqui no dia de hoje. Fechamento de mercado, fechamento de trimestre, de semana, tudo de uma vez só. Muito obrigado pela participação e seja sempre muito bem-vindo, claro, à programação da BMC News para a gente falar um pouco sobre óleo e gás, sobre petróleo. É um setor aí que o pessoal gosta bastante, o brasileiro gosta bastante, né? Afinal, uma das maiores empresas é justamente desse segmento. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau a ti e ao mercado, viu, Maurílio? Fechou, encerrou 0,72, até melhor do que a minha última atualização. 0,72% de alta, 116.565. De onde veio a animação, eu não faço ideia, mas claro, temos um resultado positivo para o Ibovespa, que leva também setembro um pouquinho para cima. Nós chegamos até essa sexta-feira, antes da abertura do mercado, basicamente no 0 a 0, e este dia aqui seria definitivo para decidir se fecharíamos no positivo ou no negativo este mês de setembro. Fechou no positivo 0,72. E o volume chegou de ontem ou não? Não chegamos ao volume de ontem, Maurílio. Ficamos abaixo. 15 bilhões, um bilhãozinho a menos. É pouco dinheiro, né? Acho que é troco aqui para o Ibovespa. 15 bilhões de reais, volume abaixo do observado ontem, que já tinha sido bem ruim, né? Então a gente já comentava esse baixo volume no programa, no fechamento de ontem. E hoje foi pior, Maurílio. O negócio tá feio por aqui. Você tem o dólar aí, Gabriel? Tenho o dólar futuro na minha tela, 0,23% de queda, fecha o trimestre a R$ 5,04. De novo, acima dos R$5. Então, patamar elevadíssimo para o dólar, elevadíssimo, claro, segundo o comparativo com os últimos meses. Mas a gente viu já o dólar lá no começo de 2023, bem acima disso, lá nos R$ 5,63. Estamos nos R$ 5, abaixo do patamar do começo do ano, mas é uma
é uma briga aqui nessa mesma faixa de preço do dólar, o Maurílio, porque vai para cima, vai para baixo, encosta nos 5, volta para os 4,80. A gente está sem muito ritmo, sem muito destino certo para a moeda norte-americana, não. Eu até pedi, Gabriel, essa informação, porque a gente quer trazer aqui no fechamento do mercado também o Alex André para participar desse papo e justamente para repercutir com ele essa questão que a gente falou com alguns convidados, Alex, a respeito da situação nos Estados Unidos. Vai ter shutdown, não vai ter shutdown? O quanto isso pode prejudicar ou desestabilizar um mercado que já está muito nervoso e atento a essa movimentação. A gente trouxe aqui destaques da Casa Branca, né, que é democrata, dizendo que esse possível shutdown, essa possível paralisação tem tudo a ver com a bancada com a bancada republicana, mais da extrema direita, ou seja, são todos elementos de muita instabilidade. A gente está falando de muita instabilidade e política à parte, né? Tirando esse lado político e todo, essas trocas de acusações de direita e esquerda, queria saber qual que é a sua análise, viu, Alex? O que esperar para esse fim de semana na economia americana e como é que a gente vai estar aqui na segunda-feira? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Maurílio. Prazer imenso falar contigo mais uma vez, Gabriel, todos que estão nos assistindo. Bom, a questão do shutdown é uma questão difícil mesmo, né? E todos os anos a gente começa a discutir sobre esse tema, já que o endividamento dos Estados Unidos está alto, o juros dos Estados Unidos está alto, então o custo da dívida fica cada vez mais difícil, né? Ou seja, aquele fardo nas costas do governo americano pesa e pesa bastante. Por outro lado, como você comentou muito bem, essa farpa, né, essa troca de farpa, essa briga política continua independentemente do governo, né? O democrata vai acusar o republicano e vice-versa. Mas o que eu destaco é o de relação aos riscos inerentes aos investimentos, né, que tange essa questão da política econômica e principalmente, né, a questão dos juros lá fora, que é essa questão do shutdown que está diretamente ligado, ou seja, se tiver o shutdown, parar a máquina pública, vai ser um caos. E até mesmo as agências de risco já sinalizaram que pode revisar a nota de crédito soberana do país. E isso mostra que a maior economia do mundo pode estar fragilizada. O risco de um shutdown foi até mesmo amenizado, como pode dizer, nas últimas, pelo menos na última semana para cá. Algumas declarações, enfim, como você comentou, até mesmo em relação a alguns especialistas que estão olhando muito de perto em relação a esse assunto. Porque a gente sabe que seria ali um pior cenário possível, né? Ou seja, para a economia americana, né? Todos sabem, né, independentemente se é esquerda ou direita, enfim, que é ruim para o país a máquina pública parar, né? Então, acho que isso não seria bom e todo mundo sabe. Então, acho que descartaria essa possibilidade no curto prazo. E se acontecer, como já aconteceu no passado, algo que seria bem temporário. Nós não prevemos aí uma crise substancial no governo dos Estados Unidos, mesmo com o endividamento recorde por lá, mas a gente sabe que tem os seus desafios estruturais, mas eu não vejo um shutdown como realmente uma preocupação de médio e longo prazo. Tá? Eu acho que isso eles podem arrumar a casa, e tem vários desafios que a gente não tem como prever aqui, mas eu acho que o catalisador macro de curto prazo, né, pode melhorar, principalmente depois do PCI. Né? O PCI não veio nenhuma grande surpresa e até mesmo que trouxe aí um pouco de estabilidade, por assim dizer, em relação aos DIs aqui no Brasil e a Bolsa de forma geral, que até revirou ali no final do dia, né? Mas nós vimos inclusive um certo otimismo de ontem para cá em relação ao fechamento desse mês, desse trimestre, Maurílio. Legal, Alex, obrigado. Análise sempre precisa. A gente vai continuar conversando. Antes, só para atualizar aqui, uma fala do Roberto Calil, médico de Lula. O presidente acabou de sair da cirurgia que ele fez e o médico do Lula afirma que ele vai direto para o quarto, não precisou passar por UTI. O presidente fez uma pequena correção na pálpebra também, já aproveitando o efeito anestésico. O Roberto Calil informa ainda que ele, na segunda ou terça-feira, Lula já deve estar de volta ao Alvorada, comemora que foi uma intervenção tranquila, sem intercorrências, notícia que acaba de sair. Então a cirurgia do presidente Lula bem sucedida e ele já deve voltar às atividades normais no começo da próxima semana. Agora são 17 horas e 19 minutos, a gente está aqui no Closing acompanhando o fechamento do mercado, acompanhando a movimentação
da Bolsa de Valores, que hoje fechou novamente no positivo. E a gente vai voltar agora com o Gabriel para mais um balanço aí, para mais destaques. O que dá para a gente destacar? Exatamente, Maurílio. Eu trouxe fechamento do Ibovespa, foi mais otimista do que até eu esperava, depois daquela virada do humor das bolsas nos Estados Unidos, no comecinho da tarde, começaram a perder bastante valor, o Ibov começou a recuar, eu pressentia que nós teríamos um fechamento negativo. No final das contas, veio um pouquinho mais de volume no final das negociações, o Ibov virou aí para um movimento de alta um pouco mais intenso, já naquele 0,7 alguma coisa, 0,72% de alta. Principais destaques, vamos falar um pouco sobre ações. Nós temos Grupo Casas Bahia sem mudar muita coisa desde o começo do nosso programa, ou seja, depois de uma hora, Grupo Casas Bahia ficou estagnado aqui nessa sua oscilação de 6,78%. Chegou a ganhar mais de 8% ao longo deste fechamento de trimestre, mas ficou um pouquinho, 6,78% no final das contas aqui para Grupo Casas Bahia. Nossa, Gabriel, então é um baita resultado aqui no finalzinho de setembro. Nada disso, nós temos Grupo Casas Bahia perdendo 50% de valor neste agregado de setembro de 2023. Então, perdeu 40% em outubro e perdeu 40% em agosto e perde novamente 50% em setembro, 2 meses consecutivos de queda bem incisiva para Grupo Casas Bahia. Antes era Via, mudou seu nome, mudou o ticker e fez uma nova oferta de ações de 600 milhões de reais. Parece que Grupo Casas Bahia, este novo ticker BHIA3, estreou no Ibovespa com o pé esquerdo neste setembro. Outros destaques, IRB, 5,36%. Resultado do último trimestre apresentou lucro, isso foi uma mudança fundamental para a companhia. Nos últimos meses nós também tivemos lucro para o IRB, parece que o mercado está um pouco mais animado. 5,36 é um ativo bem volátil, é verdade, sempre que aparece entre os destaques está muito positivo ou muito negativo, inclusive com dias consecutivos de alta e queda de 10% no mês passado, subiu 10% num dia, caiu 10% no outro. É um ativo bem volátil, bem discutido, bem polêmico, mas voltou a integrar a carteira do Ibovespa e desde então apresenta um resultado muito positivo, 70% de alta em 2023. Apvida e Grupo Pão de Açúcar são outros ativos em destaque positivo nesta sexta-feira. Do lado negativo, CVC Brasil, 3,02% de queda, o agregado do ano é bem ruim, 42%. Quem colocou dinheiro em CVC no primeiro dia de 2023 já perdeu 42% do seu patrimônio. Natura vem logo em seguida com 2,22% de queda e CPFL 1,61% também de queda. Notícia interessante, a ANEEL vai manter a bandeira verde para o próximo mês. Custos de energia são alguns dos pontos de discussão para essas empresas aqui, principalmente de geração e distribuição de energia. A energia está bem barata, está na bandeira verde há muito tempo. Isso é bom para o consumidor, mas é ruim para o caixa das companhias. Então, faz tempo que a gente está nessa bandeira verde que acaba pressionando os resultados dessas empresas. De transmissão, não transmissão, acaba contando com o RAP, com aquela receita anual permitida, que é paga diretamente pelo governo só pela disponibilidade da linha, mas geração e transmissão às vezes tem que negociar estes custos de energia e perdem um pouquinho com o valor da energia tão baixo nesta bandeira verde. Claro, para a gente que está consumindo é uma maravilha, não estou reclamando, pelo amor de Deus. Ibov no mês, já que a gente está no fechamento do mês de setembro, vamos dar uma olhada neste mês de setembro. Temos Grupo Casas Bahia, não é novidade, eu já esperava por esse destaque. É a primeira colocação, 50,39% de queda, viu, Maurílio? Resultado muito negativo. Gabriel, deixa eu aproveitar, já que então fechou a Bolsa e fechou também o trimestre. Quero aproveitar o Alex André, porque a gente está entrando aí no último trimestre do ano. Você falou, inclusive, isso com o nosso último entrevistado, penúltimo entrevistado, sobre a expectativa de fim de ano, Natal, e a gente está falando de varejo, que é um período do ano de muito aquecimento. A gente está falando de aumento de vendas, pelo menos expectativa de aumento de vendas, de novas contratações. Para o mercado, Alex, como que deve ser o comportamento dessas ações? Tem influência também ou não? Tem Black Friday, Cyber Monday, Natal, vai ter o Ano Novo também, então muitas festas concentradas, né? Muitas festas. Boa pergunta, Maurílio. Sim, tem uma interferência, tá? Eu acredito que possa ter uma interferência positiva, só que o setor, ele está
passando por certas dificuldades que eu digo como estruturais, que são capital de giro, né, a questão de crédito, né, para novos estoques, juros ainda continuam altos e esse efeito da queda de juros ainda não vai ser sentido agora nesse final de ano, provavelmente começo do ano que vem, primeiro trimestre e segundo trimestre fica cada vez mais evidente. Então, ou seja, o ritmo de recuperação, de crescimento das companhias de varejo vai ser um pouco díspare, porque a gente tem uma disparidade muito grande, o Maurílio, por uma Casas Bahia e de um Mercado Livre. Mercado Livre tem uma estrutura de capital muito diferente de uma Casas Bahia e vem um ritmo de crescimento muito maior. Então a Amazon, por exemplo, que não é listada nos Estados Unidos, mas opera aqui no Brasil, se a gente observar as operações, ele tem investido milhões de reais, né? Ou seja, em CDs, né? Centro de distribuição, funcionários. Então eu acredito que para alguns players, não necessariamente todos listados aqui no Brasil, pode se beneficiar ou até mesmo ganhar market share nesse sentido. Temos até mesmo as outras companhias, né? As chinesas, né? Que estão aí também dominando o mercado de vestuário, que podem se beneficiar. Mas as companhias da Bolsa, eu acredito que são mais companhias voltadas ao segmento mais de alta renda, né? Ou seja, que é um público que tem uma resiliência sobre juros altos, sobre crise, enfim, sobre poder de compra, né? Então acredito que quem está mais voltado aí para alta renda, eu posso citar alguns nomes aí que estão mais voltados, JHSF, né? Que também tem mais voltado aí a questão de shoppings, né? Também temos ali o Grupo Soma, né? Tem várias companhias que estão, Vivara, né? Tem a Track and Field, várias companhias que têm esse segmento mais de alta renda, que tem um pouco mais de previsibilidade nesse sentido. Para quem está olhando ali mais na linha branca, né? Ou seja, para um público mais de B e C, eu acredito que vai ter que observar um pouco mais a dinâmica econômica melhorar, né? O crédito começar a ficar um pouco mais fácil nesse sentido, né? Ou seja, os juros começar a baixar ainda mais, a atividade econômica apresentar um crescimento e as companhias fazerem lição de casa para realmente ter essa recuperação. Acredito na recuperação sim, mas eu acredito que não deva ser no curto prazo, tá? Aquele negócio, né? É um setor bastante achatado, Alex. Às vezes as pessoas tentam só aproveitar essa recuperação de curto prazo, mas para vocês na cabeça é sempre uma alocação um pouco mais longa, aquela ideia de uma valorização expressiva para a companhia. Para o teu estilo, faz sentido aproveitar essas disparadas de curto prazo, talvez? O pessoal quer pegar uma recuperaçãozinha, uns 5, 6, 7%, ou vale mais a pena tentar se posicionar em algum setor que está muito descontado agora, que tem boas perspectivas para o futuro? Ótima pergunta, Gabriel. No meu ponto de vista, né, eu sempre observo que, independentemente do setor, eu olho para o custo de oportunidade. O custo de oportunidade é o CDI. O que vai pagar mais é o CDI pelo risco que eu quero tomar no mercado? Então, o varejo, eu vejo que, principalmente um varejo mais de baixa renda, ele tem um risco muito mais alto, né, pelo vis-a-vis um risco de custo de oportunidade. Então, por isso que eu falei no bloco, na pergunta anterior nisso, né? Então, hoje, preferencialmente, eu prefiro ter um upside um pouco menor, mas que tenha aí uma segurança nesse sentido. Maravilha, Alex André. Nós estamos no fechamento da semana, no fechamento do mês, e daqui a pouquinho também o fechamento do nosso close. A gente vai para um rápido intervalo e vamos voltar aqui com principais destaques, mais notícias sobre o mercado financeiro e análise técnica na programação da BMC News, sempre trazendo este panorama geral sobre análise de investimentos e, claro, trazendo as principais notícias para vocês. BMC News. Informação que gera valor. Você que está acompanhando a programação da BMC News, eu tenho um convite. No sábado, às 7 horas da noite, eu converso aqui com o Bruno Corano, ele que é CEO, economista-chefe da Corano Capital, um papo sobre inovação, sobre tecnologia, sobre investimentos e o futuro dos investimentos, né, Bruno? Exatamente, eu acho que é imperdível, foi um papo muito divertido, vale a pena acompanhar. É isso aí, sábado, 7 horas da noite, aqui no nosso Papo de Dinheiro. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. 5h30 da tarde, horário de Brasília. Estamos de volta com o Closing, acompanhando o fechamento do mercado nesta sexta-feira. E a gente já vai direto para a nossa análise técnica. O nosso convidado agora é o Antônio Montiel, analista sócio da Escola de Operadores. Antônio, muito obrigado. A gente está fechando uma semana, a gente está fechando um mês, está fechando um trimestre. Então eu queria que você trouxesse para a gente a sua análise da Bolsa no dia de hoje e também do dólar, viu? Bem-vindo. Muito obrigado, Maurílio, Gabriel, bem-vindo. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Legal. O que você destaca aí pra gente hoje em relação à Bolsa, às cotações e também ao dólar? Muito bem. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, que aí a gente já consegue ver as análises e um pouquinho das expectativas. Bem, começamos pelo Ibovespa. O Ibovespa, ele vem lateralizado, se a gente olhar, né, esse é o gráfico diário, ele vem lateralizado, olha, desde o mês de junho a gente consegue ver ele compreendido nessa região de lateralização e recentemente ele vem formando uma linha de tendência de baixa, olha, uma LTB, que a gente consegue ver aqui essa linha azul, que vem delimitando esse movimento, né? Apesar de alguns movimentos de alta, como por exemplo dessa semana, termina sempre por ser voos de galinha e ele faz máximas cada vez menores. Então, essa semana a gente teve também, né, as últimas sessões de alta, depois dele parar, da Bolsa parar aqui no suporte do 114,075, mas agora ele parou exatamente primeiro aqui na média móvel de 20 períodos, essa linha vermelha, e depois ele tem essa outra linha de tendência de baixa aqui em cima, que é a resistência do momento, né? Se a gente olhar, né, todos os papéis, acho que a gente vai fazer uma geral daqui a pouquinho, a gente vai ver que são poucas as oportunidades que estão bem, assim, né? Aquelas ações que estão em tendência de alta ou que estão desenvolvendo alguma tendência. No geral, a gente vai ver que ou existe uma tendência de baixa ou existe uma lateralização. Então eu acho que é muito cedo para a gente se animar na Bolsa, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é essa linha de tendência de baixa. Pode ser que na semana que vem a gente tem ainda alguns pregões de alta, mas é a primeira semana do mês, então a gente vai ter muitos dados econômicos, principalmente dos Estados Unidos, payroll e PMIs, que podem trazer um pouco de turbulência na Bolsa, já que a grande discussão do momento, né, além do shutdown, é a questão das taxas de juros dos Estados Unidos, né? Puxa, abaixa, reduz. Hoje a gente teve aí o PCE que saiu abaixo do previsto, então dando uma tranquilidade no mercado, mas a volatilidade é esperada. Portanto, a gente tem ainda a Bolsa lateralizada no médio prazo. É isso que a gente consegue ver. Não existe uma tendência de alta de médio prazo. A Bolsa, ela só ganha tendência de alta, então, acima dessa linha de tendência de baixa, que agora está na casa dos 118.500 pontos. Enquanto estiver trabalhando abaixo disso, a tendência primária é lateralização, e se, puxa, na próxima semana, né, esse 118, ele bater nessa linha, encontrar dificuldades em romper essa região,
ele termina por fazer uma máxima menor do que a máxima anterior, e as chances dele vir de novo no 114 são altas. Portanto, no momento existe uma lateralização. E para terminar, como a gente vê essa linha de tendência de baixa e também essa linha horizontal, isso constrói um triângulo, tá? Que na análise técnica significa uma indecisão ou uma indefinição de curto e médio prazo, enquanto os preços estão dentro desse triângulo. Portanto, tudo está alinhado com o que a gente vê, né? Puxa, essa semana cai, outra semana desce e não termina por desenvolver uma tendência, exatamente porque tem esse triângulo aí, né? Então, essa é a situação da Bolsa. Muito cedo, né? Apesar das altas nos últimos dias, muito cedo para falar em tendência de alta. Depois a gente tem o dólar, né? O dólar, ele também vinha numa lateralização, que a gente consegue ver muito claro aqui, né? Entre a região dos R$5 e o 4,782, né? Ele veio testar de novo nessa semana a região dos R$5, né? Que é essa linha azul que a gente consegue ver aqui. E bem, lá fora a gente tem o dólar em plena tendência de alta, né? O dólar subindo também hoje, ouro caindo, né? A gente teve aí uma queda muito acentuada nos últimos dias no ouro, o que deve ser uma pressão compradora no dólar para a próxima semana. Portanto, acima, né, dessa região aqui dos 5,50, esse é o dólar futuro, hoje a gente teve rolagem dele ainda, é por isso que os referenciais mudaram um pouco, mas acima dos 5,50, o dólar sim, ele tem pleno caminho até os 5,170, que é a média de 200 períodos, que é essa média azul, que a gente consegue ver no gráfico diário. Mas existe um outro referencial também. Apesar do dólar ter essa pressão compradora de curto e médio prazo, se a gente tirar um pouco o zoom, né, vocês vão ver que existe um canal de baixa amarelo. Eu vou até colocar o gráfico semanal para ter um pouco menos de informação. Olha, a gente então vê que o dólar no longo prazo, ele tem uma tendência de baixa, né? Ele tem essa questão momentânea de alta, né, no curto e médio prazo, mas a tendência do dólar ainda no longo prazo é de baixa, né? Mas aqui como a gente ainda tá falando de períodos menores, né, dos próximos dias e semanas, eventualmente até no próximo mês, a gente deve ter sim uma situação de alta, né, no próximo mês. A gente está começando aí outubro, provavelmente o dólar deve, semana que vem, trabalhando acima dos 5,50, com muita probabilidade ele vem na região dos 5,170 e até, né, do 5,2 no mês de outubro. Acredito que sim, porque ele saiu dessa, né, mais uma vez, dessa lateralização que ele estava aqui, né, apesar de ele estar trabalhando abaixo dos 5,50 ainda hoje, mas eu acho que semana que vem ele deve sim romper isso aí e termos aí uma tendência de alta, pelo menos no mês de outubro. Bacana. Ô, Antônio, estava vendo aqui a sua análise agora há pouco e destacando aqui sobre essa relação do Ibovespa, você falou muito dessa lateralização, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a dinâmica de dois papéis que tem grande peso aqui no Ibovespa, que é a Vale e a Petrobras, né? A Vale ela tem a dinâmica muito questão da China, a gente sabe que não tem também despontado positivamente, mas por outro lado a gente tem visto a Petrobras também relacionada ao preço do petróleo, enfim, e também, claro, com toda essa questão em relação aos seus fundamentos. Então, se você puder trazer esses dois papéis que têm grande peso no nosso índice, Petrobras e a própria Vale, para entender se tem uma dinâmica parecida com o Ibovespa ou se tem uma dinâmica um pouco mais diferenciada em relação aos ativos. Antônio, por favor. Muito bem, excelente questão. Bem, começamos pela Vale. A Vale, sim, acho que ela tem uma dinâmica mais próxima do Ibovespa, porque a Petro, a gente vai ver daqui a pouquinho, ela está numa situação de alta, até, né, devido à própria tendência de alta do petróleo, né? Mas a Vale, ela tem também uma lateralização, olha lá, né? Num período maior aqui, entre os 70 e 75 como resistência e os 62 e 40. Então, a gente vê que a Vale, ela tem essa lateralização, né, um pouco maior do que a própria Ibov, mas que reflete também bastante essa lateralização do próprio Ibovespa. Então a Vale, apesar de ter tido, né, 2 dias de alta, também se encontra numa lateralização. Portanto, a Vale, né, tendência de alta só acima dos 70 e 75, que é uma resistência que ela já testou algumas vezes, olha aqui, no passado, primeira vez, depois ela veio aqui em julho nessa região de novo, não conseguiu, e puxa, lá no começo de setembro também,
tentou esse 70 e 75 e nada, e encontra-se lateralizado. Então a Vale, ela tá sim, ela tem uma dinâmica muito próxima do Ibovespa e que reflete a mesma lateralização. Agora ela está no meio do caminho, né? Então, para a gente, em análise técnica, a gente opera essas quando existe lateralizações assim, o que a gente opera são as extremidades. Então, puxa, ele vem no 70 e 75, falha em romper, a gente faz uma venda, né? Ele vem aqui na região dos 62 e 40, falha em romper, a gente tem uma compra para operar essa lateralização enquanto ela não, ela permanece ativa, né? Porque apenas acima dessa lateralização, então, por exemplo, puxa, rompe o 70 e 75, saiu então da lateralização e aí sim a gente opera como tendência de alta, tá? Mas no momento também acho que a dinâmica da Vale com o Ibov é muito similar, né? As duas elas estão iguais, diríamos assim, né? Não existe uma tendência definida no médio e no longo prazo. A Petrobras é um pouco diferente, né? A Petrobras, acho que até da última vez que eu tive aqui, né, eu tinha falado desse momento de alta e que a gente vinha comprado, o alvo era esse 34,24, né, que era o alvo projetado que a gente tinha, que ela chegou, né? Depois dessa região ela encontrou alguma dificuldade aqui, mas a gente vê que a Petrobras ela está bastante resiliente na tendência de alta dela, né? E ela, mal corrigiu, que a gente chama de correção quando os preços eles sobem, aí eles dão aquela folguinha e constroem, né, o clássico topos e fundos ascendentes numa tendência de alta. No caso, ela tá, mal corrigindo, né? A última correção, ela nem se aproxima, ela nem tocou na média móvel de 20 períodos, que é o importante referencial pra gente nesse sentido. Mas a gente pode dizer que sim, né? Ela tinha nesse momento aqui até uma linhazinha de tendência de baixa que a gente poderia ver como uma figura de continuação de tendência, que na análise técnica é chamado de flâmula, né? Que é essa figura que vocês conseguem ver que eu desenhei aí, e após o rompimento disso, parece que sim retoma essa tendência. Então, acima da máxima, né, que a gente tem aqui, a máxima histórica no 34,70, o próximo alvo imediato é o 38,73. Que deve ser impulsionado aí pela possível retomada de alta, né, dos preços do petróleo. A gente tem o petróleo também em correção, né, lá fora, após a forte alta, mas a pressão compradora, ela ainda é mais forte, pode acabar trazendo aí bons frutos para quem está comprado em Petrobras. Então, esse é o momento que a gente costuma dizer na Petro, que quem está fora não entra, porque, né, tá numa máxima histórica, mas quem está dentro não sai, porque a chance de ela continuar esse movimento até o 38,70 é muito bom. Então, né, para aqueles que gostam de operar rompimento, semana que vem, rompeu-se o 34,60 nas próximas sessões, vale a pena a entrada, porque o alvo sim é lá na região do 38,73. Maravilha, ativos que me chamaram a atenção. Estou com a carteira do Ibov aberta aqui às minhas costas. Nós temos, por exemplo, no mês de setembro, agora que se encerrou no dia de hoje, nós temos destaques para CSN Mineração, BRF, a própria Petri 3 por aqui, Petri 4 com 8,45 no mês, São Martinho, mas um segmento em que os dois ativos que compõem esse segmento na Bolsa de Valores estão entre os principais destaques que me chamou a atenção, é o setor de papeleiras. Eu queria falar um pouco mais sobre Suzano. Suzano subiu bastante no ano, subiu bastante, na verdade, neste mês de setembro e até desenhou um movimento interessante. Gostaria de saber, claro, da sua parte, que analisa mercados com mais profundidade, mais intensidade, está sempre acompanhando o mercado financeiro brasileiro, é profissional, está sempre ali à frente dessas análises. Suzano é uma boa oportunidade, está desenhando um movimento interessante, já subiu demais, como é que está na tua cabeça este segmento, em especial a Suzano? Excelente colocação, Gabriel. Sim, esse daí acho que é o único setor que a gente vê hoje na Bolsa, né, como bastante atrativo. A gente tem tanto a Suzano quanto a Klabin, né, são duas ações que vêm se beneficiando muito devido ao movimento de alta no dólar, né, o principal driver que a gente tem para elas aí, e que acaba sendo excelentes oportunidades. Então a Suzano, né, a gente vê que ela sim claramente, né, tinha no passado uma tendência de baixa que vinha acompanhando o dólar, mas agora ela vem despontando muito bem e está próximo, né, dessa resistência histórica dela aqui no 57,38. A gente vê que ela tem recentemente aqui
nessa correção, ela desenhou uma figura de continuação de tendência que a gente chama bandeira de alta na análise técnica, né, que é compreendida entre essas duas linhas azuis, e ela tentou hoje até fazer este movimento, né? Ela abriu com gap, mas ela fechou exatamente na linha superior dessa bandeira, o que pode ser um pullback, então não é ruim para a gente, né? Existe sim potencial de alta. Portanto, na próxima semana, né, segunda, terça-feira, os preços fechando acima de 55,13, é compra, sim, é compra, e a gente até pode projetar, né, esse próximo momento assim. A gente usa o Fibonacci projeção exatamente em situações assim, né? Então acima do 55,10, 55,13 é compra, e os alvos que a gente vai buscar são esses aqui. O primeiro 56,80, 57,90 e 59 são os alvos de compra de Suzano. Então Suzano, sim, acho que é uma das raras exceções, ela junto com a Klabin, que tem uma situação de tendência de alta muito clara. Maravilha. Com a Klabin, até uma discussão interessante, a gente falava sobre essa concentração dessas empresas na exploração da própria commodity, da celulose. Tem outra empresa que é colocada muitas vezes no mesmo setor, mas faz algo completamente diferente. É o caso da Irani, muito mais dependente, claro, do desenvolvimento da economia, do delivery, papel para embalagens, papelão ondulado, não faz a comercialização de commodity de celulose especificamente, e é outro ativo que me chamou a atenção pelo movimento desde o ano passado. Praticamente dobrou de valor, foi dos 6 aos 12 reais. Se a gente puder dar uma olhada também na Irani, destaque desta semana, destaque do mês, destaque do ano de 2022, eu queria dar uma olhada no papel, por favor. Excelente, excelente, Gabriel. Assim, é um dos foguetinhos da bolsa, acho que a gente tem poucos nessa condição, que a gente vê claramente a tendência de alta, né? A gente vê a figura, olha, de topos e fundos ascendentes, né? Muito bem desenhado, olha lá. E tem agora também fazendo uma bandeira de alta, né? A gente vê exatamente, olha, a mesma figura que a gente viu ali na ação da Suzano, a gente tem aqui, olha, quase o mesmo movimento. Você vê que ela rompeu também, né, e em gap e tá fazendo pullback. Então sim, é um papel que também ele tá, acho que os últimos dias, acho que esse último movimento aqui, ele é muito parecido com o Suzano, né? Olha lá, é praticamente idêntico esse pivô de alta, que é o que a gente chama na análise técnica, pivô de alta. Portanto sim, olha lá, né? A gente tem esse rompimento dessa bandeira de alta, e é uma situação compradora, sim, né? Para a gente projetar os alvos, olha lá, novamente, é isso que a gente faz, olha, né? Então a gente tem acima, né, mais uma vez, da região aqui do 12,70, que ela tá fazendo pullback agora, então excelente. Segunda-feira, fechando-se acima de 12,70, os alvos imediatos que a gente tem aqui, né? O 13 aqui ele quase pegou, mas o 13,30 e o 13,55 são alvos imediatos de swing trade que a gente pode perseguir. Mas, mais uma vez, o papel ele tem uma tendência de alta muito bonita, né? Eu acredito que esse primeiro alvo, 13,55, ele vai atingir com uma certa facilidade. A gente até tem que olhar já para o 14,40, caso não ocorra, né, nenhuma reversão de tendência ao longo do caminho, mas sim, é uma clara tendência de alta, e compra é altamente indicada, sim. Maravilha, Antônio, se puder compartilhar a tua tela, eu gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje, fechamento de dia, de semana, de mês, tudo de uma vez só. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço ao convite de vocês, estou sempre à disposição. É um prazer estar aqui. Maravilha, obrigado, Antônio Montiel, analista sócio da Escola de Operadores. E agora uma notícia interessante, viu, senhor Alex André? Não uma notícia nova, mas é algo que eu gostaria de discutir contigo. Nubank e a própria B3, a Bolsa de Valores, anunciaram um ETF que vai distribuir dividendos. A carteira é composta por 21 ativos, ela dura até o final deste ano de 2023, depois vai ser revisada de 4 em 4 meses. Uma perspectiva interessante, um ETF com pagamento de dividendos, no entanto, com a cobrança de até 15% de impostos no recolhimento destes dividendos. Já é uma tentativa de acostumar o investidor ao recolhimento ali de contribuições sobre
dividendos, lucros? Como é que está a tua cabeça? É uma boa ideia? Você vê esta alternativa como uma interessante alternativa para o mercado financeiro brasileiro? Porque é um produto novo e é um produto que já há tempos que a gente busca, né? Uma carteira de dividendos ali para distribuição para os acionistas, sem a necessidade de gestão ativa destes ativos, né? Muito investidor entrou na Bolsa de Valores, queria dividendo, mas não sabe como começar. Então até uma alternativa interessante, né? É lógico, Gabriel, eu vejo que depende muito da expertise do investidor, né? Se realmente ele possui tempo e possui conhecimento, né, ele pode se munir com outras informações de casas de research, até aqui nós com a BMC, para tomar sua decisão. Tem gente que vai através de fundos de investimentos, né? Que não tem a questão do pagamento de dividendos, mas tem a valorização da cota, mas o ETF, que o pagamento de dividendos, me surpreendeu, né, Gabriel? Inclusive, você tinha me comentado sobre isso, falei, nossa, eu não sabia. E falando sobre essa novidade, acho que cada produto que é lançado no Brasil em relação a produtos financeiros é uma iniciativa interessante, né? Eu acho que isso traz mais pessoas para o mercado financeiro, para o mundo dos investimentos, para as pessoas entenderem. Eu acho que pode ser sim um bom começo. Claro que esse produto, né, esse ETF, né, que você falou que tem o balanceamento, né? Eu só não sei a periodicidade, Gabriel. Você sabe se o dividendo vai ser pago mensal, né, com essa alíquota de imposto de 15%? Eu não sei se vai ser pago mensalmente. Pagos dividendos mensalmente. Mensalmente, então, isso, com mensalmente. desconto de 15%. Né? Então, ou seja, para quem não tem tempo, né? Uma proposta, né? Para quem não tem tempo, para quem talvez não tenha um conhecimento, né? E quer deixar algo mais automatizado e passivo na sua carteira, talvez pode ser uma solução. Já que, deixando bem claro, né, Gabriel, isso é muito óbvio, mas o óbvio tem que ser dito também, né? Um dividendo hoje não é tributado se você comprar uma ação específica, né? Até mesmo um fundo imobiliário que paga dividendos, e o seu dividendo não vai ser tributado, mas dentro desse ETF vai ser tributado pela estrutura que o ETF é disponibilizado nas leis, nas regras vigentes aqui, né, da nossa bolsa, tá? Então acho que isso que seria um pouco de destaque para a gente colocar um pouco de diferença do dividendo da empresa específica quando está dentro de uma estrutura de ETF, né, Gabriel? Perfeito. Inclusive nós temos aqui, o ETF vai começar a ser negociado hoje. Qual que é o ticker do ETF, Gabriel? O ticker está até aqui na minha tela, NDIV, Nubank Dividendos, NDIV aqui, se eu não me engano, NDIV eu não tenho o número aqui, mas deve ser NDIV 11 por aqui, o Alex André. Legal. Então, o ETF vai começar a ser negociado por R$100, o imposto de renda de 15% incide aí nesse capital recebido pelo aporte, e também um aporte mínimo de R$100 e a taxa de administração de 0,5%. Então, para além dos 15% de imposto, você tem a administração do ETF, claro, como é comum em outros produtos disponíveis no mercado financeiro. É aquele negócio, né, Alex André? Para quem quer um pouco menos de dor de cabeça, você tem um custo para essa dor de cabeça menor, né? Então, não vou fazer a gestão passiva da minha carteira, quero deixar no ETF e receber só os dividendos. É uma opção. Quanto mais opções disponíveis no mercado financeiro, melhor. Sempre essa é a máxima, né? Exatamente. E outra, né? Acho que depende muito também, não falei do conhecimento, não só do conhecimento de investir em ações, mas também do dia a dia, né? Para quem investe ali, tem um ganho que apura ali, um ganho acima dos R$20 mil em ações, tá falando de ganho de capital, tá? Não estou falando de dividendos. Também vai ter que declarar, né, fazer isso, digo declarar não no IR, eu digo em relação às operações, né, do DARF. Então, ou seja, também tem essa, não vou dizer dor de cabeça, mas tem essa operacionalização, né? Já no ETF, não. No ETF você compra o ETF, você vende, tem a questão do imposto de renda, que já é retido. Então essa alíquota já vem sendo descontada, que até facilita, mas tem um custo para isso, como você comentou, Gabriel. Acho que isso não se anula no sentido de oportunidades de produtos. Acho que vai variar em relação a um investidor X, investidor Y investir nesse tipo de produto, seria realmente a disponibilidade, o conhecimento, né, e também, claro, o horizonte e o seu perfil de investidor, Gabriel. Maravilha. Inclusive, nós temos novos produtos sendo lançados na Bolsa de Valores brasileira, pela B3 ou pelo mercado financeiro brasileiro a todo momento. É uma corrida aí dos últimos anos até interessante, uma atualização deste mercado brasileiro. Inclusive, FDIC sendo disponibilizado para a pessoa física também é uma novidade aqui na Bolsa, né? Na Bolsa não, no mercado financeiro brasileiro. Sim, como um todo. É verdade. O FDIC é uma alternativa das empresas, né, a terem aí uma estrutura de capital, ou seja, até um pouco mais leve, né, dependendo da via FDIC, e o investidor pessoa física podendo acessar isso, né, através aí de suas cotas, enfim, através desse acesso para rentabilizar a carteira como uma alternativa, né, ou seja, fora do ambiente de bolsa. Isso também pode ser interessante, né, quando a gente olha, quando fala fora do ambiente de bolsa, fala fora considerado ações, enfim, fundos imobiliários. Então soma-se aí mais produtos aí que
o investidor pode ter acesso, Gabriel. É aquele negócio, né? Eu vi muita gente em rede social, até nas redes sociais da própria BMC News, criticando a decisão, falando, não, produto ruim, porque tem 15% de imposto, tem mais taxa de administração. Talvez não tenha sentido no seu perfil de investidor, mas faça sentido para outro. Lembrando, sempre adições ao mercado financeiro brasileiro são bem-vindas. É uma opção, você não é obrigado nem a adquirir essa opção. Não é que a partir de hoje todos os dividendos serão tributados em 15%. É só uma alternativa oferecida pelo Nubank. Tenho certeza que usando a própria base de clientes vai distribuir bastante esse tipo de produto e vai integrar muitos investidores a uma carteira de dividendos que talvez não tinham acesso a esse tipo de conhecimento. Então, iniciativa interessante deste ETF pagador de dividendos. Alex André, fechamento da semana, olhando para a semana que vem, alguns alertas, alguns recados que a gente pode ter no radar para a próxima semana, além, claro, desse shutdown nos Estados Unidos, que pode acontecer no domingo, que a gente já comentou por aqui. Shutdown nos Estados Unidos no final de semana, vamos ficar de olho. E também semana que vem o payroll, né? Já vai virar o mês, já vamos ter um payroll na sexta-feira, ADP, diversos dados aí depois do PCE também de hoje, mais cedo, nas 9h30 da manhã, que ficou ali dentro do esperado. Então acho que semana que vem sim, mais uma bateria de indicadores macro aí que podem balizar aí a propensão de risco do mercado e isso sim, claro, de uma forma bem enfática, mexer com os preços de ativos aqui no Brasil. Vamos ficar de olho, Gabriel, porque realmente semana que vem, tudo começo e fechamento de mês é bem importante agora, como você falou, né? Um novo trimestre e um trimestre que tende a ser um pouco melhor, quando eu digo no sentido, né, em relação a expectativas, né? Ou seja, aqui no Brasil a gente continua com expectativa de redução de juros, mesmo que num ritmo um pouco menor, né? Mas lá nos Estados Unidos a gente tem que monitorar um pouco a atividade para ver se realmente vai ficar muito aquecida mesmo para o juros subir mais ainda, isso é uma preocupação. Claro, o shutdown também é um outro detalhe, mas sim, riscos sempre vão acontecer, sempre vão ter, mas o que a gente tem que realmente tentar mensurar esse tamanho de risco e a propensão de, né, o que o mercado tende a colocar em preço para a gente traduzir em oportunidades de investimento para algo à frente, Gabriel. Maravilha, muito obrigado, Alex André. Acho que agradeço imensamente pela participação aqui no nosso fechamento de mercado, é sempre um prazer. Posso agradecer também, Gabriel? Coloca aí na tela que eu quero mandar um agradecimento muito especial hoje, mais especial do que os outros dias, para o Alex André, por essa parceria e por essa história construída aqui. Então, muito obrigado. E antes de terminar, o Alex, eu queria ver se você reparou ali na telinha, no nosso cantinho ali, qual é o detalhe da gravata do Gabriel Monteiro de hoje? O que tem ali naquela gravata abacaxi, azul? porque eu vi no seu story. Ele arrebentou, tá, nessa sexta-feira com essa escolha. Tá elegante. Uns abacaxizinhos ali muito bem alinhados, muito bem colocados. Ele copiou o estilo do Lincoln, para quem escuta aqui não acompanha, mas tem... Quem está aqui dentro sabe, né? Acho que copiou o estilo do Lincoln. Eu estou preparado para a pina colada dessa sexta-feira, viu? Então a abacaxi já está aqui. Já que sextou, né? Já aproveita já, né, ô Maurílio? Já está nesse finalzinho de dia, já pega o abacaxi, faz um drink e aproveita o final de semana. Que legal, legal. Gostei muito da sua gravata. Parabéns pela escolha. Obrigado pela companhia nessa semana. Um bom fim de semana para quem está assistindo a gente aí. Na segunda-feira a gente está de volta. Um abraço, Gabriel. Um abraço a você, Maurílio, Alex André. Semana agitada pela frente. Eu já venho falando isso há algumas semanas, é que realmente as últimas 2 semanas foram especialmente agitadas. Semana que vem, dados de emprego nos Estados Unidos e, claro, você acompanha tudo isso aqui na programação da BMC News. Eu vou ficando por aqui, até semana que vem. Um abraço, tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhum